Olá, pessoal do Web Catequese. Aqui quem fala é Fabiano Velic. Eu sou filósofo, doutor em teoria psicanalítica e concluí recentemente o pós-doutorado em filosofia da religião e recebi o convite para falar um pouco sobre a relação entre religião e violência, que é uma relação muito ambígua em certo sentido, ainda mais se pensarmos que, de uma certa forma, a questão da religião com a violência sempre foi algo muito imbricado, principalmente a partir de noções como sacrifício e outros temas caros a isso. Agora, algo que eu gosto sempre de ressaltar quando esse assunto aparece é de que a ideia de a religião ela não ser sempre contra a noção de violência pode ser também um conceito um pouco estranho, não é? Porque desde Freud, com a teoria psicanalítica, a gente sabe que a agressividade ela é uma parte constitutiva do ser humano. Ou seja, negar esse caráter pulsional do ser humano não nos ajuda em nada. E se nós pensarmos bem, até mesmo Jesus, no conhecidíssimo episódio do templo, faz uso dessa agressividade em prol de algo maior, em prol de uma dinâmica do reino, em prol de uma promoção da paz que seria alcançada mediante, em alguns momentos, o uso da própria violência. Então, nesse sentido, não há uma relação de oposição propriamente dito entre religião e violência. E aí fica interessante para nós pensarmos em que medida a religião, em muitos sentidos, ela deve lutar, para a promoção da paz. Que a gente sabe que o sistema em que vivemos é cada vez mais forte, cada vez mais dominado por uma dinâmica onde o humano vai perdendo sentido, não será derrubado apenas por uma questão de oração, metafísica ou algo nesse sentido, mas precisa de uma ação efetiva nossa enquanto cristãos, enquanto protestantes católicos, para que o reino de Deus venha até nós. Então, nesse sentido, fazer uso dessa agressividade, fazer uso desse algo plenamente humano que nós temos, é um dado que a religião não pode abrir mão dele. E aí a gente desmistifica um pouco aquela ideia do religioso como aquele para quem tudo está sempre em paz, tudo deve ser resolvido por meio de um diálogo, É óbvio que o diálogo é sempre a melhor forma para resolver algumas coisas, só que em vários momentos esse diálogo não é capaz de resolver. Tanto que se nós pegarmos o exemplo de Jesus, ele não dialogou com os comerciantes do templo, mas ele agiu por meio da agressividade, por algo que é plenamente humano. Então, ou seja, não tem por que demonizar esse caráter pulsional do ser humano, mas que se em prol do reino de Deus for preciso esse uso dessa agressividade, Jesus nos mostra que isso é perfeitamente possível. Então, essa relação entre violência e religião, ela é muito tênue, ela é muito capciosa em vários sentidos. E é nesse sentido que eu queria deixar aí esse ponto para reflexão, ou seja, até que ponto, para a promoção da paz, nós devemos abrir mão da violência e até que ponto a violência seria, de fato, legítimo para a promoção da paz. Jesus nos aponta, talvez, um caminho nesse sentido e fica aqui o questionamento. Muito obrigado, espero que tenham todos uma excelente tarde.